Boa noite, irmãos. Hoje é dia do Senhor. Reúna a família para ouvir e cantar juntos, ser edificados pela palavra do Senhor. Eu quero começar esta mensagem, este momento de culto doméstico, aí lendo Apocalipse capítulo 5, versículo 13, que diz: Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estavam dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor. Vamos agora cantar duas músicas. Cante com a família, juntos, adore ao Senhor e depois vamos meditar na palavra do Senhor. Deus abençoe. Nada me
noite, irmãos. Mais uma vez estamos aqui para transmitir e levar a mensagem da parte de Deus para a Igreja Presbiteriana Jardins, para a sua edificação. Vamos orar nesse momento antes de iniciarmos com a leitura da Palavra de Deus? Deus, que o Senhor fale conosco nessa noite, no nome santo de Jesus. Amém. Hoje nós vamos meditar no texto de Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 16. Diz assim a palavra de Deus: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O nosso contexto atual é um contexto de pandemia, de quarentena. E mais uma vez eu quero trazer esse contexto aos irmãos, porque o nosso prognóstico futuro não é muito bom. Devido à quarentena, podemos então ter um futuro bem próximo com uma grave crise financeira. É provável que muitas pequenas empresas fechem se já não estão fechando. É provável que muitas pessoas fiquem desempregadas se já não estão. É provável que os preços dos remédios, dos alimentos aumentem se já não estão aumentando. É provável que muitas famílias enfrentem graves crises financeiras, crises conjugais, crises de saúde, isso se já não estão enfrentando. É provável que muitas igrejas pequenas e saudáveis enfrentem crises financeiras. Então, o que devemos, como cristãos, fazer diante desta provável, se não atual, cenário de crise? Acomodar e esperar a crise chegar? Lutar e buscar possibilidades para enfrentar a crise? Ou então murmurar e deixar que a vida nos leve? São respostas que podemos fazê-las na prática, tê-las na prática. Contudo, nós temos que pensar que a nossa vida está conectada com a nossa fé. A nossa fé não vive isolada no mundo. A nossa fé, ela tem que ser uma fé prática, de vivência diária. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós devemos enfrentar essa crise futura ou que já nos assola, que já assola você, com fé. Porque a nossa fé não é algo restrito ao religioso, algo restrito à igreja, mas a nossa vida diária é um reflexo do que acreditamos. Por isso precisamos fortalecer a nossa fé mais do que a nossa autoestima diante das crises. Vejamos um exemplo dos leitores da carta aos Hebreus. Eles estavam enfrentando perseguições por serem cristãos, por confiarem em Cristo. E diante dessas perseguições, o autor escreve esta carta para exortar e para animar e encorajar os cristãos, para que eles vivam esse momento de crise com uma fé forte e viva, para que eles não abandonem a fé como muitos
estavam fazendo na época que o autor escreveu essa carta? Muitos estavam abandonando a fé cristã e voltando para a fé judaica, a fé dos sacrifícios, do sacerdócio, do templo, algo que Cristo já tinha cumprido plenamente através da sua morte. Então, irmãos, o autor exorta e encoraja esses irmãos. Principalmente nesse texto, nós vemos o autor de Hebreus exortando os irmãos a manterem, conservarem a fé de maneira firme, manterem segura a sua fé em Cristo Jesus. Principalmente nesse texto específico, o autor de Hebreus, ele quer que os irmãos mantenham a sua fé firme em Cristo, porque Cristo é superior aos sumos sacerdotes do Antigo Testamento, que Cristo é maior de qualquer sacerdote do Antigo Testamento. O que eram os sacerdotes, irmãos? Os sacerdotes eram aqueles descendentes de Arão que cuidavam da adoração no templo, no tabernáculo, através dos sacrifícios de animais. Eles também tinham o privilégio de interceder pelo povo diante de Deus. Então, basicamente, os sacerdotes, eles faziam a mediação, seja no sacrifício, seja intercedendo, do povo para com Deus. Era o sacerdote que dava acesso do povo a Deus. E o que era o sumo sacerdote? O sumo sacerdote era aquele que chefiava toda a adoração no tabernáculo e no templo, mas especialmente era aquele que entrava no Santo dos Santos, no lugar reservado e especial para ele entrar, no tabernáculo e no templo. Então ele entrava uma vez ao ano, no dia da expiação, para aspergir o sangue do Cordeiro na arca da aliança e assim expiar os pecados dele e do povo, para que Deus assim perdoasse os pecados do povo. Então, irmãos, o sumo sacerdote, especialmente, ele tinha essa função de entrar no lugar sagrado, no lugar onde Deus se apresentava e interceder pelo povo através dos sacrifícios, para que o povo fosse perdoado e ele mesmo pelos seus pecados. Então, irmãos, nesse contexto dessa carta, nós vemos que Jesus, ele é superior ao sacerdócio e a qualquer sumo sacerdote que a religião judaica pregava, porque Jesus, ele veio cumprir plenamente aquilo que no Antigo Testamento era sombra daquilo, do sacerdócio completo, do sacrifício completo. E agora nós chegamos aqui em Hebreus, e o autor fala: Jesus é maior que o sacerdócio do Antigo Testamento, é maior que o sumo sacerdote. E por isso ele fala: conserve, mantenham a sua fé firme em Jesus. Eu quero apresentar aos irmãos duas lições de como conservar firme a nossa fé em Jesus diante das crises, diante das dificuldades. Primeiro nós temos que confiar no fundamento da nossa fé. Qual é o fundamento da nossa fé? Nossa fé está fundamentada, enraizada em quê? Em Jesus Cristo. E quem é Jesus Cristo? O texto do versículo 14 vai nos dizer: tendo, pois, a Jesus, o Filho
de Deus. Nosso primeiro fundamento aqui, que devemos confiar, é que Jesus é o Filho de Deus. Jesus é a segunda pessoa da Trindade, Ele é Deus, Ele é o Criador, Ele é o sustentador de todas as coisas. Por isso, irmãos, que Ele é superior a qualquer sacerdócio. Nós devemos crer nele, confiar nele, porque Ele é Deus, porque Ele é o Criador, Ele é o sustentador e provedor na nossa vida. O segundo elemento que nós devemos confiar do fundamento que é Jesus, versículo 14 diz que Jesus, que é o Filho de Deus, Ele é o grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Ele é o grande sumo sacerdote. Ele não é somente o Criador, sustentador que está lá em cima, não. Ele é o Deus que se tornou carne. Ele é o Deus encarnado. Ele se tornou homem, limitou-se ao tempo e ao espaço para ser o grande sumo sacerdote, que é o ofertante e é ao mesmo tempo a própria oferta perfeita do sacrifício. É Ele se entregando como oferta perfeita para perdoar os nossos pecados. E esse grande sumo sacerdote é rei. Ele é um sacerdote real, porque o texto diz que ele atravessou, penetrou os céus. Paulo fala que Deus exaltou a Cristo, ressuscitando Ele dentre os mortos e colocando Ele num trono, reinando sobre tudo e sobre todos. Irmãos, esse é o grande sumo sacerdote real. Ele é aquele que se entregou, se esvaziou, se tornou homem, o Deus homem, para morrer por nós e agora é o Rei dos reis. Por isso que Ele é maior do que qualquer sumo sacerdote do Antigo Testamento. Ele é maior do que qualquer coisa em qual nós confiamos nessa terra. Ele deve ser a fonte e o fundamento da nossa fé. Terceiro, irmãos, o fundamento da nossa fé é Jesus, porque Jesus é o sofredor impecável. Versículo 15: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi Ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Ele é o sofredor impecável. Ele é o rei sofredor. Ele é o rei compassivo. A ideia de compadecer-se é de sofrer juntos. Irmãos, ainda que o sumo sacerdote do Antigo Testamento tinha um compadecer-se do povo de Deus, mas Jesus se compadece de forma plena, morrendo, se entregando pelo seu povo. E mais ainda, Ele sabe as tentações que nós sofremos. Ele passou por tentações, Ele foi tentado pelo diabo, Mateus capítulo 4, mas Ele venceu. Em nada Ele pecou. Ele é impecável, Ele é perfeito. Esse é o Rei sofredor. Portanto, irmãos, a perfeição, o sofrimento e a obediência perfeita de Cristo, ela é a garantia de que Jesus pode nos ajudar. É a garantia que Jesus pode ser, ou melhor, é a garantia de que Jesus é misericordioso, é gracioso, é perdoador. Veja, irmãos, aonde nós devemos colocar nossa fé
nessa crise, nós devemos colocar nossa fé em Jesus, o Filho de Deus, o grande sumo sacerdote, o sofredor impecável. É nele que nós devemos confiar. Segunda ideia, irmãos, segunda verdade que eu quero trazer aos irmãos nessa noite, a partir do versículo 16, como manter firme a nossa fé diante dessas crises, é nos aproximando do trono da graça, é nos achegar diante de Jesus Cristo com confiança, é nos achegar diante de um Deus, de um Rei, do grande sumo sacerdote, confiando nas suas palavras, nas suas promessas, no seu poder, no poder gracioso e misericordioso. É nos achegarmos a Deus em Cristo Jesus pela fé, através dos meios de graça, é nos achegar ao trono da graça através da Escritura, de onde nós somos alimentados graciosamente pela palavra de Deus. É chegar ao trono da graça através da oração, onde nós podemos clamar, pedir socorro, podemos nos ajoelhar e falar: Senhor, me ajuda, Senhor, eu não consigo. É chegar diante do trono da graça através da comunhão dos irmãos, através de uma vida de santidade, através de uma vida de amor e obediência ao Senhor. Sim, é chegar ao trono da graça. Como? Como podemos nos achegar ao trono da graça? Com fé naquele que é o Filho de Deus, o grande sumo sacerdote e o sofredor impecável, mas também reconhecendo duas coisas: reconhecendo que fomos perdoados por Cristo Jesus e temos acesso ao Pai. Sim, tudo isso que Jesus fez na cruz como sumo sacerdote, Ele fez para nos dar livre acesso ao Pai. Nenhum sumo sacerdote do Antigo Testamento poderia dar esse acesso livre e constante ao Pai, somente Jesus. Por isso, achegue-se ao trono da graça, reconhecendo que você foi perdoado por Cristo. Por isso ele diz: acheguemo-nos, porque há perdão, há purificação no sangue de Cristo. Segundo, nós devemos chegar diante do trono da graça, reconhecendo que somos necessitados da graça e da misericórdia do Senhor. O texto diz que é lá, no trono da graça, que nós recebemos misericórdias e que nós achamos graça para socorro em ocasião oportuna. Irmãos, nós precisamos confiar nas promessas do Senhor, na promessa de bondade, de cuidado, de amor, de providência, de proteção. É tempos de crise, é tempos de confiar na palavra do Senhor, é tempo de confiar nas suas promessas, é tempo de depender da tua graça e da sua misericórdia. Cuidado, irmãos, cuidado quando você vive a vida diária com uma fé pautada na sua capacidade, nos seus esforços, no seu dinheiro, naquilo que você tem, nas suas amizades, nos seus remédios. Cuidado, cuidado, porque essas coisas são limitadas e frágeis, assim como era o sacerdócio do Antigo Testamento. Achegue-se ao trono da graça,
Reconheça que é um pecador, mas tem um livre acesso ao Pai agora em Cristo Jesus. Reconheça que você precisa diariamente da graça e da misericórdia do Senhor. Viva com um coração humilde, grato, desprendido das coisas deste mundo, reconhecendo que tudo que o Senhor tem feito na sua vida é obra do seu cuidado, da sua bondade e do seu amor. Porque tudo isso foi conquistado pelo grande sumo sacerdote, Filho de Deus, o Rei sofredor. Que Deus possa nos encorajar, nos desafiar esta semana a confiar nesse grande sumo sacerdote, a colocar a nossa fé em prática de dependência na graça e nas promessas do Senhor. Que Deus possa nos ajudar a enfrentar esse momento de crise, de quarentena, de pandemia, com a promessa de que o Senhor está cuidando. Que possamos ser encorajados pela graça do Senhor a cada dia, no nome de Jesus. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos pela Tua Palavra, que é fonte de vida, que é fonte de alimento para a nossa fé. Obrigado, Senhor Deus, pelo Teu cuidado, por como o grande sumo sacerdote se manifestou entregando a sua própria vida, deixando ao seu trono nos céus para entregar e morrer por nós. Mas o Senhor o exaltou e o colocou à tua destra para reinar sobre as nossas vidas. E agora que possamos viver em dependência e gratidão ao Senhor, o Rei, o sumo sacerdote, o Filho de Deus. Em nome de Jesus. Amém.